O assunto de hoje é este aí, ó. Estou chamando essa aula de a questão da potência. É uma complementação da aula anterior, na qual nós estudamos ou praticamos, né, alguma coisa sobre o teorema da superposição. O objetivo nosso hoje é demonstrar para vocês que a gente não aplica o teorema da superposição no cálculo da potência desenvolvida num resistor ou numa carga. A gente só pode aplicar o teorema da superposição para corrente e para tensão. Mesmo assim, considerando aquelas premissas, né, que o circuito tem que ser linear e bidirecional, e que as fontes de tensão e de corrente sejam fontes independentes. O que são fontes independentes? Fontes independentes são aquelas que apresentam o elemento que ela está ali para apresentar. Por exemplo, fonte de tensão é tensão, corrente é corrente, e independente da ação da carga, né? Por exemplo, uma fonte de tensão, por exemplo, uma fonte de 12 volts, vai te fornecer 12 volts independente da carga ou da corrente, né? Uma fonte de corrente de tantos amperes, por exemplo, uma fonte de corrente de 10 amperes, pense que ela vai fornecer 10 amperes, não importa qual é a carga que você ligar. Fontes dependentes já não acontece isso. Existem fontes que não é incomum isso, por exemplo, de tensão, que o valor da tensão depende da corrente que ela vai fornecer, assim como tem fontes de corrente que a tensão desenvolvida nela depende da carga, ou a própria corrente depende da natureza da carga. Elas são fontes dependentes, né? Para esses casos, a gente não pode aplicar o teorema da superposição, porque esses parâmetros ficam comprometidos. Então, a fonte de corrente de tantos amperes, você entende, é uma fonte de corrente de tantos amperes, morreu. Ficou por aí. A mesma coisa, uma fonte de tensão de tantos volts, é uma fonte de tensão de tantos volts, vai fornecer tantos volts. Aí você pode aplicar, quando você tem essas garantias, o teorema da superposição. Ele é claro de que você vai aplicar o teorema, assim como os outros teoremas, né, quando o circuito é linear, quer dizer, constituído por elementos que têm a sua curva característica representada por uma reta, que é o caso do resistor, e tem que ser bidirecional. Não importa qual é o sentido, mas tem que ser bidirecional. Ele pode permitir, para uma determinada situação, um sentido ou outro sentido. Ele não fica amarrado a ser um sentido. Por exemplo, você não vai aplicar o teorema, nenhum desses teoremas, quando você tem um diodo no circuito no qual você está aplicando o teorema. Você pode ter o diodo na carga, mas não no circuito, né? Depois eu vou explicar melhor, na aula que vem eu vou dar um exemplo, explicar melhor essa questão de aplicação em cargas que têm diodos ou transistores ou dispositivos que permitem a corrente num sentido só, certo? Bem, então voltando aqui, ó, como eu estou com muito tempo hoje, porque o assunto é mais limitado, eu vou procurar, vou poder, né, desenvolver mais e falar mais, aí vocês podem interromper a hora que quiser. Nós teremos tempo para responder todas as perguntas. Não que nas outras aulas não tenha, né? Bem, então, como a gente vai estar vendo a questão da potência, isto é, por que não se aplica ou não se pode aplicar o teorema da superposição num determinado circuito, no qual você pode
aplicar para corrente, pode aplicar para tensão, por que não pode aplicar para potência? Né? Primeiramente, eu vou falar sobre o medidor de potência, coisa que vocês ainda não têm muita prática, não conhecem ainda muito bem. O medidor de potência elétrica é chamado de watímetro. A unidade de potência, você sabe bem, é o watt, ou watt, segundo alguns. E um instrumento que mede é watímetro. E nessa figura que eu estou mostrando aqui, existem alguns tipos de watímetros. Tem o watímetro analógico, que é esse aqui de cima, e esse outro watímetro aqui também é analógico. Tem dois watímetros analógicos. Os demais, esses outros aqui, são digitais. E as diferenças entre eles não está só na maneira dele apresentar o resultado da medida, da apresentação da grandeza, né? Os analógicos normalmente têm ponteiros, os digitais normalmente têm números, apesar de que tem digitais também que têm ponteiro. Né? Vocês vão encontrar, por exemplo, algum watímetro com a cara desse aqui, parecido com esse, e no lugar do visor aqui que tem dígito, tem um visor que tem ponteiro igual o de lá de cá. Eles são incomuns, mas existem. Tá certo? É o princípio de funcionamento deles que é mais diferente. Por exemplo, o analógico, esse aqui, assim como o de baixo, esses dois aqui, eles têm um mecanismo lá dentro dele que é eletromecânico. Ele é constituído por um conjunto de bobinas ligadas de tal forma que elas vão produzir a deflexão do ponteiro dependendo da potência que você tiver aplicando a ele. Vale lembrar aqui, é importante a gente considerar, que potência elétrica é o resultado do produto da tensão pela corrente, não é mesmo? P igual V vezes I. E o instrumento, para indicar o valor da potência, ele tem que ler do circuito, do qual ele vai medir a potência, o valor da tensão e o valor da corrente, e ter uma forma de multiplicar um pelo outro e indicar o valor. No caso dos analógicos, eles têm lá dentro duas bobinas, uma chamada de bobina de corrente e a outra chamada de bobina de tensão. Vocês ainda não estudaram, vou estudar um pouco, o que é uma bobina. Né? A bobina é simplesmente um fio enrolado em espiras, que geralmente tem um número grande de espiras. E quando circula uma corrente por ela, gera um campo magnético, da mesma forma que um ímã. E esse campo, ele guarda a relação com o número de espiras da bobina e também com o valor da corrente. Obviamente, o número de espiras de uma bobina de um aparelho é constante, mas a corrente pode variar. Então, quando a corrente varia na bobina, o campo magnético varia, quer dizer, a intensidade do campo magnético varia. É como se você tivesse um ímã mais potente ou menos potente, dependendo do valor da corrente. E esse campo magnético, ele é responsável pelo movimento do ponteiro. O ponteiro é associado, através de artifícios mecânicos, né, a essa bobina. Então, quando ela cria o campo, ou nela é desenvolvido um campo magnético, ela se movimenta, ela gira, tem um eixo, ela gira. E dependendo do valor da corrente, ela gira num determinado ângulo, que faz o ponteiro parar numa determinada posição. Aquela posição depende do valor da corrente, porque depende do campo, que por sua vez está relacionado com a corrente. Então, quando você faz circular uma determinada corrente, o ponteiro vai para um lado. E naquele ponto que o ponteiro para, tem um valor expresso ali, indicado ali um valor, que seria o valor da corrente. Quer dizer, para cada valor da corrente que você aplica, o ponteiro para na posição. E com isso cria-se uma escala de corrente. A mesma coisa acontece no caso de um voltímetro.
você liga a tensão nos terminais da bobina, né, vai ter uma certa corrente que depende do valor da tensão, que gera o campo, né? Quem gera o campo é a corrente, mas o valor da corrente depende da tensão. Aí, quando você aplica uma tensão, o ponteiro vai até uma certa posição. Se aplica outra tensão, ela vai até outra posição. Aí cria-se a escala de tensão. Quer dizer, uma escala que vai colocar um ponteiro relacionado com o valor da tensão, então ele vai indicar o valor da tensão. Isso é um voltímetro analógico. Então, nós temos um voltímetro analógico e um amperímetro analógico, né? A diferença, não há diferença física entre um e outro. Há uma diferença, assim, quando ele vai medir a tensão, ele tem um circuito interno que possibilita receber aquelas tensões. No caso do amperímetro, tem um circuito interno que possibilita ele receber aquela corrente. Quer dizer, são os elementos chamado de adaptadores de escala. Você não pode pegar uma tensão e ligar direto numa bobina, dependendo do valor da tensão, pode queimar a bobina. Né? Então, cada escala de tensão tem, digamos, um resistor em série que vai definir o valor da corrente para aquele valor da tensão. Isso é uma coisa que, por enquanto, é cedo a gente falar muito sobre isso, para não confundir. Né? Lá no segundo ano, vocês vão ter mais condição de estudar isso aí. Né? Mas, para nós, nesse momento, é importante ter o seguinte, quando você liga uma tensão no voltímetro, ele vai indicar o valor. Quando você liga uma corrente, faz circular uma corrente no amperímetro, ele vai indicar o valor. E o vatímetro? O vatímetro é a associação dos dois. Quer dizer, ele tem uma bobina de tensão ligada no mesmo eixo da bobina de corrente. Então, quando você liga uma tensão e também uma corrente, o ponteiro vai até uma certa posição, resultado da composição dos dois campos, produzido nas duas bobinas. Se fosse só uma bobina, ele iria na posição. Se fosse só outra bobina, ele iria para uma outra posição. Como são duas, ele vai para uma posição que é calculado no projeto ser o resultado do produto de um pelo outro. Portanto, ele pode indicar a potência dessa forma. Mas, para isso, ele precisa que eu ligue nele as duas grandezas. Né? Por exemplo, nesse vatímetro aqui de baixo, fica muito claro como é feito isso. Olha aqui. Ó. Ele tem uma entrada de tensão, tem dois bornes aqui. Ó. Nesses bornes, você liga a tensão. Quer dizer, esses dois bornes têm que... Se você quer, por exemplo, medir a potência desenvolvida num resistor em um determinado circuito, o que você faz? Você pega esses dois bornes e liga em paralelo com o resistor. Aí você vai ligando aqui a tensão desenvolvida no resistor. Esses dois bornes que tem aqui, ó, eles estão ligados na bobina de corrente. Então, ele tem que estar ligado em série com o resistor. Aí, quando você liga ele em série com o resistor, ele vai medir lá dentro a corrente, ou vai ter uma deflexão do ponteiro, ou vai ser produzido um campo magnético, que é a função da corrente. Então, aqui ó, vai para uma bobina que gera um campo. Aqui vai para outra bobina que gera um campo. A primeira bobina gera um campo que é a função da tensão, e a outra que é a função da corrente. Como eles estão ligados no mesmo eixo, eles se interagem, os campos lá dentro se interagem, e o movimento do ponteiro vai até um ponto, que vai indicar o produto dos dois. Quer dizer, se é uma interação de um com o outro, você pode chamar que pode dizer, né, eu considerar que é um produto físico, né? Dois efeitos se compondo, né, e produz um movimento físico de um corpo, que no caso é o ponteiro, né, aquele ponteiro vai ter uma posição, basta você marcar naquela posição o valor que você quiser, que no caso é o da potência. Isso é feito para todos os valores e cria-se a escala. Aí ele vai medir o quê? A potência elétrica. Né? Entendeu? Então, ele é um vatímetro eletrodinâmico. Muito usado, bastante usado. Né? E tem aqui os digitais. Agora, o que tem de diferença? O digital, ele faz a mesma coisa, olha aqui, ó.
Ele faz a mesma coisa de forma diferente, né? Ele tem uma entrada de corrente aqui, ó. Ele tem uma entrada de tensão. Quer dizer, aqui você liga em série, aqui é o comum, e aqui você liga a tensão em paralelo. Tá certo? Isso aqui é uma escala específica para fazer a medida também, mas o comum é esse aqui, ó. Observe que tem uma representação da carga, cara. Isso aqui ó, vai ser ligado à carga. Quando a gente pega, quando a gente vai utilizar um instrumento, qualquer que seja, analógico ou digital, é bom sempre ler o manual, para que cada manual explica a maneira correta de se ligar, de se você usar as teclas específicas e tal. Mas, basicamente, todos eles têm duas entradas, uma para tensão e uma para corrente, porque ele vai medir a potência, e potência é o resultado do produto de uma pela outra. Né? Então, você liga uma tensão, lá dentro tem um conversor analógico digital na entrada de tensão, assim como também tem na entrada de corrente, que vão fazer a conversão dessas duas grandezas analógicas para a forma digital, e processar, e fazer multiplicação, um algoritmo lá que faz a multiplicação pelo outro, e depois converte o resultado em dígito, em leitura no painel. Então, ele vai indicar o valor do produto, do que você ligar numa entrada, tensão, do que você ligar na entrada corrente, e vai falar a potência é tantos watts. Tá certo? Isso é mais ou menos assim, ou de forma simplificada e resumida, o funcionamento do digital, assim como do analógico. O que tem aqui ó, são modelos de maneira de ligar. Ó. Esse que está aqui, ó, que tem um dedão aí, ó, uma chavinha aqui, ó, é chamado de vatímetro alicate. Ele é muitíssimo usado. Tem um modelo aqui e aqui tem outro modelo também. Ó. O vatímetro alicate, quando você aciona aqui, aperta isso aqui, ó, abre essa garra aqui. Ó. Aí você insere essa garra no fio. Então, ela vai abraçar o fio, do jeito que está aqui. Ó. Essa figura aqui, essa foto aqui, está mostrando isso. Olha. Olha aqui, ó. Olha o dedão do cara aqui e a tecla aqui, ó. Quando ele aperta isso aqui, abre a garra e ele enfia essa garra aqui e depois solta e ela fica envolvendo esse condutor. Olha só a espessura do condutor. Geralmente a gente mede potência em eletricidade quando se trata de valores mais altos. Né? A necessidade da gente ficar medindo a potência geralmente em cargas de potências grandes, né? Não é muito comum medir potências pequenininhas, não. Então, os instrumentos são mais dimensionados para potências grandes. E essa foto aqui, ó, ela, inclusive, ela é bastante didática para estar mostrando para vocês alguns dos cuidados. Né? Aliás, um dos cuidados que a gente tem ao fazer essas leituras. O que tem atrás aqui ó, é um painel de energia e cheio de fios de alta corrente, são fios grossos, né? E observe que eles são, inclusive, presos com parafusos aqui, nem é soldado, não. E o rapaz aqui está usando a luva, né? Porque trata-se de correntes e tensões elevadas, a proteção aqui é fundamental. Você encostar numa dessas barras aqui, costuma dar choque de, muitas vezes, centenas de volts, ou às vezes até milhares de volts. Então, o cuidado é fundamental. Né? E como funciona esse medidor aqui? Olha, observe essa figura aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo falar no cinto certinho. Já está o máximo que eu consigo. Essa figura aqui, ó. Essa figura está me mostrando o seguinte, é o vatímetro alicate. Tem um fio preto aqui, ó, que passa dentro da garra. Então, quando você aperta essa tecla aqui, ó, abre a garra, você vem, coloca ela lá em volta do fio, solta, ela fecha de novo. Aí vai passar uma corrente por aqui. Né? Então, essa corrente vem e passa por aqui, ó, vai lá na carga, que não está sendo representada, e retorna por aqui. Esses aqui são, isso aqui é apenas um conector parafusado, porque o fio é grosso, né? Como está mostrado nessa figura aqui embaixo, e aqui uma chave, um interruptor, cara.
Quando você aperta, ele abre ou fecha o circuito. De qualquer forma, o que nós temos aqui, né, isso aqui é chamado de linha, né, é o lado que a gente chama de vivo do condutor, né, ou do sistema, e aqui é o neutro, que geralmente é o terra, e vocês vão ter a oportunidade de estudar isso o resto da vida. Bem, então, quando passa a corrente por aqui, geralmente de valor grande, ele vai efetuar a medida, mesmo porque, além de ter um sensor de corrente, quer dizer, vai saber o valor da corrente, observe que tem dois condutores aqui, ó, dois fios aqui, ó, um ligado no preto, o outro no outro fio, cara. Ele está medindo a tensão. Por quê? Porque está em paralelo. Aqui, ó, você ligou em paralelo. A corrente é série, ela é vista ela é sentida ou medida pela garra. E a tensão, não, a tensão é paralelo. Então, veja bem, em volta dessa garra, dentro dessa garra, tem digamos, uma bobina elétrica, né? Tá, em volta aqui tem uma bobina. E essa bobina, ela está ligada no circuito eletrônico aqui do vatímetro. Quando circula a corrente pelo fio, vocês devem ter estudado lá na física ou lá no próprio início da disciplina Fundamentos, que quando passa uma corrente em um condutor, gera em volta dele um campo magnético, né? Esse campo magnético depende do valor da corrente. Não depende, não. Ele é produzido pela corrente. O valor dele é função da corrente. Então, uma corrente maior tem um campo magnético maior. Uma corrente menor, um campo magnético menor. Então, esse campo magnético, ele é captado pelo sensor que está aqui, ó, que é a bobina, né? Só que tem um detalhe. A bobina, quando o campo magnético é variável, ela gera uma tensão elétrica também, que é o princípio, inclusive, de um transformador. Então, uma corrente variável, isso é importante lembrar aqui, ó, uma corrente passando aqui variável, gera um campo magnético variável em volta do condutor. Como o campo em volta do condutor é variável, e tem uma bobina aqui, ó, aquela bobina capta aquele campo magnético variável e desenvolve uma tensão. O campo magnético produzido pelo fio grosso é chamado de campo magnético primário. E o campo magnético que a bobina gera, quando recebe o campo primário, é chamado de campo magnético secundário. Então, a coisa interessante, quer dizer, um campo magnético produzido aqui em volta do condutor é captado pela bobina. E a bobina gera uma tensão elétrica ou uma corrente elétrica quando ela está mergulhada num campo magnético variável. Então, o campo magnético variável gera uma corrente variável dentro da bobina. E aquela corrente, ou a tensão desenvolvida nos extremos daquela bobina, é aplicada aqui dentro do sistema, né, de medida desse instrumento, da mesma forma que esse outro instrumento aqui. Ela é transformada, ela é convertida de analógico para digital, né? Tem todo um tratamento, digamos assim, eletrônico daquela grandeza que depois é transformado em medida, né? Juntamente, óbvio, com a tensão que é aplicada aqui. Se fosse só um amperímetro, porque esse instrumento poderia ser usado só como um amperímetro, chama de amperímetro alicate, a gente não aplicaria tensão aqui, não. Não precisaria desses dois fios. Então, mediria só a corrente. Como é vatímetro, precisa da tensão também. Então, tem um voltímetro eletrônico aqui, né? Ligo a tensão aqui e tal. Aí ele vai captar a tensão, fazer a conversão para digital, vai medir e vai conjugar com a corrente medida aqui e apresentar o resultado em forma de potência. Então, eu estou medindo a potência. Então, é um vatímetro, né? Quando a corrente que estiver circulando no circuito for contínua, né, o sensor aqui é diferente, é chamado sensor Hall. Ele é próprio para corrente contínua, né? O sensor Hall ele é magnético também, ele é sensível a campo magnético também, só que o princípio de funcionamento é diferente, ele é um semicondutor.
Quando o campo aumenta e diminui na região na qual ele está, ele desenvolve uma tensão entre seus terminais proporcional àquele campo. Então, quando o campo aumenta, a tensão é menor. Quando o campo diminui, ela fica menor. São tensões assim extremamente baixas, né? Mesmo porque o campo magnético produzido em volta do fio não é lá aquelas coisas, eles são fracos, né? Mas o sensor, ele precisa de um amplificador eletrônico para poder pegar aquela variação pequenininha de corrente ou de campo magnético e traduzir em forma de leitura, mas isso aí já é um problema de projeto eletrônico, né? Para nós, nesse momento, interessa o seguinte, eu tenho aqui um instrumento que eu tenho que ligar dessa forma, né, para que meça a potência elétrica. Então, são duas situações diferentes. Aqui você liga a tensão, esse primeiro aqui, ó, você liga a tensão e a corrente nos bornes. Aqui não, só a tensão que você liga nos bornes, mas a corrente é captada, né, magneticamente quando ela passa por dentro da garra do alicate. A vantagem desse aqui, do alicate, é que duas vantagens. Você não precisa de abrir o circuito para fazer a inserção da medida de corrente, né? Porque como a corrente, nos casos anteriores aqui, ó, tem que passar por dentro do medidor para ser medida, eu tenho que abrir o circuito. Abre o circuito, insere com ele o medidor de corrente, né? E meça a corrente. Aqui não, aqui. Eu não tenho que abrir o circuito. E é muito interessante você não abrir o circuito para fazer a medida de corrente. Por quê? Imagina um circuito impresso. Você quer medir a corrente no circuito impresso, aí você tem que dessoldar o componente e inserir ali o medidor. Isso é mão de obra. Imagina aqueles pequenininhos, mesmo os grandes. Não é prático você fazer isso. Imagina você ter que abrir esse circuito aqui, ó. Abrir para colocar um perímetro em série. Olha a grossura do fio, né? Mesmo porque quando você está fazendo a medida, ou quando você for fazer a medida, você tiver que abrir o circuito, você tem que desligar o circuito primeiro. Aí o circuito vai estar fora de operação. Imagina lá dentro da central, uma subestação elétrica, né, de energia que está sendo aplicada numa certa comunidade qualquer, você, para fazer uma medida para conferir o valor, você tem que desligar a estação, ou parte da estação. Quer dizer, deixar de fornecer energia. É um incômodo fantástico. Então, as medidas de corrente, elas devem ser feitas de tal forma, é melhor, né, que elas sejam feitas de tal forma que não tenha que abrir o circuito. E quando você usa esse processo aqui, o alicate, você não precisa abrir o circuito. A medida é feita indireta, né, por interação de campos, né? Aí vai perguntar, tem precisão? Sim, tem muita precisão, porque há algoritmos aqui, né, que geram gráficos, e esses gráficos têm compensadores de tal forma que a medida fica tão precisa quanto se estivesse abrindo o circuito e a corrente estivesse passando dentro do medidor. Tá certo? Bem, então, resumindo, gente, nós temos aqui uma ideia de como medir potência e de como funcionam os medidores. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta a fazer antes de eu continuar? Fiquem à vontade. Tá tranquilo, professor? Tá, então, vamos lá. Vamos agora voltar ao foco, tá, gente? Qual que é o foco? Mostrar para vocês que não se aplica o teorema da superposição na medida de potência, tá certo? Vamos usar esse circuito aqui, ó. Esse circuito, deixa eu ver. Aqui, ó. Já usamos esse circuito várias vezes, né? É o mesmo circuito, por exemplo, da aula passada. É uma fonte de tensão e uma fonte de corrente e um circuito associado a eles. Aqui nós temos o mesmo circuito aqui, ó, no simulador. Observe que nós temos aqui, ó, eu preparei o circuito para fazer a demonstração do teorema. Vou aplicar o teorema da superposição para medir potência, para mostrar que não se mede, porque o resultado não vai ser preciso. O que eu fiz? Eu pus as chavinhas aqui para tirar a fonte, né, colocar a fonte e tal, porque é assim que se aplica o teorema da superposição. Esse aqui é o módulo que vai medir a potência, é um vatímetro virtual. Observe que tem duas entradas, uma para tensão e corrente, como qualquer vatímetro
normal, né? Não virtual, real. Certo? Eu coloquei aqui, observe que eu quero saber, como eu quero saber qual que é a potência desenvolvida nesse resistor aqui, ó, no R2, eu coloquei o vatímetro ligado em série, que é a parte de corrente, veja bem, ó, eu pus um miliamperímetro aqui só para confirmar o valor, para ficar mais interessante. Então, a corrente vem, passa por aqui, ó, observe a polaridade, circula pelo R2. E a tensão? A tensão, eu liguei o negativo do polo aqui, ó, e o positivo aqui. Quer dizer, o medidor de tensão interna está em paralelo com o resistor e o medidor interno de corrente está em série. E ele vai fazer a leitura dos dois, multiplicar e mostrar na tela dele aqui o resultado. Tá certo? Bem, então, aplicando o teorema, primeiro eu vou aplicar o teorema, deixa eu tirar esse indivíduo daí, ó. Eu vou aplicar o teorema, mas lembrando que potência elétrica é o produto, veja bem, você sabe muito bem, da tensão vezes a corrente. A tensão sobre o componente e a corrente que passa pelo componente. Né? Também é igual a corrente ao quadrado vezes R ou tensão ao quadrado sobre R. É a mesma fórmula, né? Na primeira, substituindo tensão aqui por corrente, aplicando a lei de Ohm, e a segunda, a corrente pela tensão, aplicando a lei de Ohm também. Todos estão querendo dizer a mesma coisa. Né? Vocês já viram isso também. Bem, então vamos aplicar o teorema para calcular a potência desenvolvida no resistor, né, pela primeira fonte, que no caso é a fonte de tensão. Isso? Quando eu quero considerar só a fonte de tensão, o circuito é esse aqui, ó. A fonte de tensão está no circuito, eu tenho que tirar a fonte de corrente, que ela está no circuito, eu vou tirar ela. Então, eu vou passar essa chave para essa posição. O que é tirar ela? É considerar a resistência dela infinita e não considerar o valor de corrente que ela fornece. Né? Aqui, ó. Tecnicamente falando, é abrindo o circuito. Né? Se eu abrir o circuito, a resistência aqui passa a ser considerada infinita e a corrente não vai circular porque a chave desviou para cá. Ó. Bem, e para calcular, se nós analisarmos o que ficou efetivo no circuito, que é essa malha aqui, ó, né, e ela só tem 2 resistores, coloquei só 2 para simplificar, e eu quero saber o que está acontecendo no R2. Né? Qual é a componente de corrente, que eu vou chamar de IR2', que passa pelo R2 em função da primeira fonte. É só aplicar a lei de Ohm. A corrente na malha é igual a tensão aplicada, V, dividido pela soma dos 2 resistores, R1 mais R2. Somando os dois, um é de 10K, 12K, desculpe, e o outro é de 6K, somando os dois dá 18K. Então, 36 volts, que é o valor da bateria, dividido por 18K, deu 2 miliamperes. Então, a primeira componente de corrente produzida, que é pela primeira fonte, é 2 miliamperes. Isso? Bem, sabendo que o resistor R2 é 6K, basta multiplicar o 2 miliamperes por 6K e eu vou ter uma tensão sobre ele de 12 volts. Para calcular a potência, basta multiplicar um pelo outro. 12 de tensão e 2 mili de corrente deu 24 miliwatts. O que é que isso está querendo dizer? Que essa fonte desenvolve uma potência de 24 miliwatts aqui. Vou pôr para simular para comprovar isso, para ver se o cálculo está certo aqui, ó. Olha o vatímetro marcando, ó, 24 miliwatts, tá certo? Olha o valor da corrente, 2 miliamperes, olha o valor da tensão, 12 volts. Então está tudo de acordo com o cálculo, né? Agora o que nós vamos fazer? Calcular a segunda componente. Qual que é a segunda? É a componente no mesmo resistor de corrente produzido pela outra fonte, que é essa fonte aqui. Aí eu tenho que fazer o quê? Colocar a fonte e tirar a outra. Só que não é só tirar, é tirar e colocar no lugar dela um curto-circuito, tá vendo? Por quê? Porque me interessa verificar a ação só da segunda fonte, porém, quando a outra fonte não estiver sendo considerada como fonte, não devo esquecer que ela tem uma resistência interna nula, zero.
que continua no circuito, mesmo se eu desligasse essa fonte de V1, né? Então, o que eu fiz? Eu transferi para cá e estou representando a fonte desligada pelo curto-circuito. É que alguns professores falam, matei a fonte, né? Costumamos usar o termo, matou a fonte. Bem, aí eu vou fazer a mesma coisa, calcular a corrente produzida pela fonte de corrente, depois a potência desenvolvida no resistor por essa corrente. Né? É o que estou fazendo aqui, ó. Vou chamar de IR2, corrente do resistor 2, duas linhas. A forma que eu gosto de usar é essa aqui, ó. É a relação de divisão de corrente, né? Eu pego a corrente e multiplico pelo resultado das resistências, que estão em paralelo, elas estão em paralelo. Tira os medidores aqui para não complicar o raciocínio e considera que esse resistor está em paralelo com esse, já que tem um curto aqui, ó, o R1 está em paralelo com o R2. Né? Bem, R1 em paralelo com o R2 é uma resistência RT. Se eu multiplico pela corrente que está entrando aqui, ó, a corrente está entrando aqui, entrando lá, mas se eu estiver considerando um equivalente, eu digo que a corrente está entrando no resistor equivalente, né, que substitui a associação dos dois. Então, a corrente vezes R1 em paralelo com R2 dá a tensão entre os terminais deles, que estão em paralelo, que dividido pelo R2 dá corrente em R2. É o que eu fiz aqui. Ó. 100 mA é o valor da fonte de corrente, e 12K em paralelo com 6K, dá um valor lá que eu não tenho ele aqui de cabeça, mas dividido por 6K dá essa corrente aqui, ó. 66,67 mA. Essa corrente é a componente de corrente devida à segunda fonte. A outra forma de calcular, que vocês conhecem bem também, é essa aqui, ó, que ela é uma fórmula específica para calcular a corrente num divisor de corrente quando só tem dois resistores. Certo? Quando tem dois resistores, você pode usar a fórmula direta. Quando tem mais de dois, você usa de cima. Elas dizem a mesma coisa, tá? Eu coloquei aqui a dedução, porque que você usa essa fórmula aqui quando tem dois resistores. Foi a que vocês lembraram lá na aula passada. Mas eu não vou gastar tempo com isso aqui, não. Tanto uma quanto a outra, aplicando, dá o mesmo valor de corrente, 66,67 mA, que multiplicado pelo valor do R2, dá a tensão em R2, está aqui, ó, 66,67 vezes 6K deu 400 volts. Chama a atenção que é uma tensão grande, que é natural isso acontecer, né? Porque geralmente não, as fontes de corrente, elas têm uma fonte de tensão interna, porque essa fonte de tensão aqui produz e garante que a corrente seja aquela, e para garantir, geralmente você o faz com tensões maiores. Então, uma fonte de corrente tem uma fonte de tensão muito grande lá dentro, não é errado nem estranho, não, tá? Então, eu tenho o quê? Desenvolvida aqui, ó, uma tensão de 400 volts apensamente pela fonte de 100 mA, certo? Porque eu sei que está passando por esse braço aqui, ó, uma corrente de 66 mA e a resistência é de 6K e o produto de um pelo outro dá 400 volts. Tá? De qualquer forma, a potência desenvolvida nesse resistor só por essa fonte aqui é o produto de 400,02 por 66,67, isso é 26 watts. Uma potência razoavelmente grande, comparando com a potência produzida pela primeira fonte, que foi 24 miliwatts, tá certo? Vamos pôr para simular para ver e comprovar que a potência desenvolvida só pela fonte de corrente é esse valor aqui. Está lá, ó. Olha o vatímetro indicando, 26,66 watts, não é miliwatt mais não. O calculado deu 67 e o medido 66, na casa decimal. Quer dizer, tem uma precisão muito boa. Desculpe a tossida aí. Checando o valor da corrente, 66,67 é o valor calculado aqui, ó. Checando a tensão medida pelo voltímetro independente, aqui, ó, 399,98, que
Está bem próximozinho do valor calculado, 400,02. Bem, o que eu tive aqui? Duas potências. A potência produzida por uma fonte e a potência produzida por uma fonte, desculpa, e a potência produzida pela outra. Se eu fosse aplicar o teorema da superposição e dizer qual, para calcular, né, dizendo, se eu fosse usar o teorema da superposição para calcular a potência desenvolvida no resistor, eu teria que somar as duas, como eu faço com a corrente e como eu faço com a tensão, né? Então, vamos fazer isso. Só que antes de fazer, eu vou fazer algo aqui, ó. Vou calcular a potência aqui, ó. Porque eu sei que no resistor tem uma... Deixa eu fazer aqui, peraí. Está aqui embaixo, é esse aqui, ó. Está cheio de número aqui, estou me perdendo. Olha aqui. Eu sei que tem uma corrente passando aqui, real. A corrente real com as duas fontes. Veja bem, não sei se eu tenho isso calculado aqui. Não. Tem aqui, ó. Está aqui, ó. Desculpa aí, tá, gente? Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Que a corrente efetiva no resistor 2 é a soma da corrente produzida pela primeira fonte com a corrente produzida pela segunda fonte. E eu tenho que essas correntes são aqui, ó, 2 miliamperes, aqui, ó, tá aqui, ó, produzido pela primeira fonte, e 66,67, aqui, ó, produzido pela segunda fonte. A soma dos dois, aplicando o teorema de superposição para a corrente, é a corrente real. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Somei 2 miliamperes, produzido pela primeira fonte, com 66,67 produzido pela segunda fonte, deu essa corrente aqui, ó. Então, eu sei que vai circular essa corrente ali, com as duas fontes, né? E sei também que a tensão desenvolvida, já que a corrente é 66,67, é 412. Por quê? Eu peguei a corrente real, porque ela é calculada somando as duas componentes de corrente. Eu multipliquei pela resistência, apliquei lei de Ohm e deu essa tensão aqui, ó. Então, eu sei que tem uma tensão aqui, ó, de 400,12 volts, né? E a potência real, basta eu pegar a tensão, aliás, não precisa nem aplicar, eu posso fazer direto aqui, ó. Pego a corrente, 66,67, elevo ao quadrado e multiplico pelo resistor. É uma das 3 fórmulas de potência, que dá esse valor aqui, ó. Então, eu sei que a potência real, não importa nada, é 28,29. Eu posso simular aqui para mostrar isso para vocês. Quer ver? Aqui, ó. Pronto. Eu voltei com a fonte para o circuito, a de corrente já estava lá. Olha a potência fornecida aqui, ou desenvolvida no resistor, 28,29, que eu calculei aqui há um minuto atrás, aqui, 28,29. Pegando a corrente, elevando ao quadrado e multiplicando por 6K. Quer dizer, se eu sabia que a corrente era 68, porque eu calculei aplicando o teorema da superposição, 68,67, eu sei que a potência é essa, basta fazer isso que eu fiz aqui. Aí o watímetro me mostrou que o valor estava correto. Isso. Outra coisa, eu calculei a tensão aqui, ó, deu 412. Olha a tensão aqui, ó, o voltímetro independente, aqui, 411,98, que eu posso chamar de 412. Então, eu tenho aqui, ó, circulando 66,67, passando pelo resistor, uma tensão desenvolvida de 412, arredondado, e a potência dissipada de 28,29. Isso está correto, sem problema. Mas eu quero mostrar para vocês que, aplicando o teorema da superposição para corrente, para potência, desculpe, não funciona. Deixa eu colocar isso na posição aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, que eu tenho na última linha, é a aplicação do teorema da superposição para potência. O que eu fiz? Olha aqui, ó, potência em R2, né, que seria, aplicando o teorema da superposição, a soma das duas potências. Quais são as duas potências? A potência primeira, que é
24 miliwatts, com a segunda potência, que é 26,67. Então, quando eu somo 2 miliwatts com 26,67, dá diferente do 28,29, que é a potência calculada da maneira correta. 26,67 mais 24 miliwatts é mili, né? Vai dar o quê? 26,60 e alguma coisa. Quer dizer, é praticamente 26,6 watts. E a potência real lá desenvolvida é 28. Aí eu estou mostrando para vocês, objetivamente, que não se aplica o teorema da superposição para potência, só para corrente e para tensão. E o motivo é esse, ó, que potência é uma função quadrática, né? Corrente é função linear em relação à resistência. É uma função linear em relação à tensão, não é isso? Mas não é em relação à potência, né? Explicando de outra forma, a relação entre corrente e tensão num circuito é a resistência, que é constante. A relação de tensão e corrente, para calcular a potência, não é. É uma função quadrática. Veja aqui, ó. A potência é o resistor vezes a corrente ao quadrado, ou a tensão ao quadrado sobre o resistor. Quer dizer, o fato de ser quadrático não permite que eu some, porque é função quadrática. Por exemplo, se você tem uma tensão no circuito e dobra a tensão, o que acontece com a potência? Quando você dobra a tensão, você dobra a corrente. A potência fica multiplicada por 4. Se você triplica, né, a tensão, a corrente é triplicada. Então, fica 3 vezes 3, 9 vezes. Então, é uma função não linear. E quando a função é não linear, você não pode aplicar o teorema da superposição. Entendeu? Sendo assim, toda vez que você for aplicar o teorema da superposição, só aplique para corrente e só aplique para tensão. Com esses valores, no resultado final, você pode até calcular a potência, mas nunca pegando as potências individuais e somando, porque não é assim que acontece, porque não pode fazer pelo fato de não ser linear, né? Olha só o gráfico aqui, ó. Eu fiz um gráfico aqui, ó, que mostra isso para vocês. Aqui nesse eixo eu tenho a corrente, que pode estar graduado de forma linear. Olha a correspondência de potência aqui, ó. Quer dizer, essa corrente aqui produziu essa potência, a outra produziu outra potência. A soma das duas, olha aqui o detalhe aqui, ó, 66,67 miliamperes, levando lá, produziu essa potência. 68,67, se eu não errei o número aqui, ó, produziu essa corrente aqui. Mas a soma das duas correntes, que eu posso fazer de forma linear, não corresponde à soma das duas potências, porque a relação não é linear, né? Se eu pego uma região mais ou menos linear da curva, até pode acontecer, mas no geral a curva não é linear. Então, quando eu passo... Aqui, ó, aqui tem um valor aqui, ó, que está mais fácil de eu mostrar para vocês. Quando eu coloquei 2 miliamperes, veja bem aqui, ó, olha só o valor da potência. Quando eu coloquei, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, eu vou até fazer de novo. Quando eu coloquei 2 miliamperes, a potência foi isso, está logo no ensino do eixo. Quando eu coloquei 66,67, a potência foi esse valor aqui, ó, 26,67 watts. Mas quando eu somei essa corrente aqui com essa corrente aqui, né, que deu esse valorzinho aqui, ó, a potência passou a ser esse outro valor. Quer dizer, teoricamente, quando eu somasse os 2 miliwatts com esses 26,67, teria que dar esse valor aqui, porque são produzidos por correntes que eu estou somando, mas não é. E pelo fato de não ser, eu não posso aplicar o teorema. Não sei se eu consegui ser claro, tá, gente? Mas é isso aí. Eu queria mostrar só isso aí. Não apliquem o teorema da superposição para potência. Tá claro? Alguma pergunta? Espero que tenha ficado claro. Então, vou fechar aqui. Antes que vocês falem que
que já deu hora, né? Que já deu mesmo. Baixar a lista de presença. O Chico não tem aqui hoje, não. Oi? Tem hora até esqueço onde que baixa a lista de presença. Oi, vem cá. Para a gravação primeiro. Bem, gente, parei a gravação.